você. Vamos combinar, hein? Olha, geralmente eu sempre gosto de ficar para o final para fazer as minhas considerações, mas hoje eu estou tão assim, com tanta vontade, tão ansiosa assim por compartilhar tudo que aconteceu comigo e vai ser meu depoimento, assim. É, Gente, assim, primeiramente queria agradecer muito você, Clara. Gratidão assim do fundo do meu coração, da minha alma, por esse processo, por essa vivência, por essa experiência. Eu te acompanho já há muito tempo, né? Assim, vejo você fazendo sempre essa experiência do Purify e sempre tinha um anjinho aqui falando assim, faça, Adriele, você tem que fazer e tal. E, bom, graças a Deus chegou esse momento, né, de estar participando. É, e estou muito feliz por isso. E pelos resultados, é, eu tive mais resultados do que eu imaginava, né? Assim, superou as minhas expectativas mesmo. Vou fazer uma recapitulação assim, né? Por que que eu vim parar nesse processo também? Uma porque eu sempre, né, busquei assim o autoconhecimento e sempre, né, evoluir em tudo, né? Evoluir os meus corpos, né? A Clara sabe, a gente está nessa jornada aí já tem um tempo. E então, desde a pandemia, eu vou fazer um históricozinho assim. Desde a pandemia, eu sofri com alguns problemas, né, emocionais, assim, tive algumas crises de depressão, ansiedade, e isso assim mudou muito tudo, toda a minha vida, né? Eu tive que tomar remédios, medicamentos, né? E aí, assim, é um processo que é demorado, né? Assim, quando você entra nesse mundo aí das químicas, né? Para organizar, né, essa parte, só um minutinho, eu consegui ligar aqui o computador. Eu vou passar aqui para o computador, tá? Isso. Estou aparecendo? Aí, voltei. Então, assim, desde o do finalzinho da pandemia, que eu tenho, né, passado por esses processos, e assim, há 2 anos atrás, eu tive novamente, né, um episódio, assim, que eu tive crises, né, picos de ansiedade, vales de depressão, e entrei nesses medicamentos. Então, assim, ano retrasado, eu passei praticamente um ano todo tentando me puxar, assim, me levantar, né? Porque mudou toda a minha rotina. Eu não conseguia muito estudar, trabalhar e tudo. E esses medicamentos foram mudando também toda a minha forma, né? Eu engordei, inchei, comecei a ter mais problemas intestinais. E aí, ano passado, eu consegui, né, assim, dar uma organizada nessa parte química, fui me desvencilhando desses medicamentos. Hoje eu tomo só um, que também a proposta é largar ele também, né? Então, aos pouquinhos. Só que do ano passado para cá, eu senti mais forte problemas gastrointestinais. Eu estava tendo constipação, estava tendo refluxo, dores no estômago, fora o vício que tinha, né, de café. Então eu já acordava já pensando no café e mesmo com o estômago doendo e tudo, eu não conseguia parar de tomar o café. Às vezes eu tentava conseguir um pouquinho, depois voltava de novo. E, enfim, né? Então eu venho nessa. Até o final do ano eu tava assim, passei mal no Natal, passei mal no Réveillon, né? Com esses problemas intestinais, engordei mais de 10 quilos, né? Nesse processo. E aí eu falei, não, esse ano eu vou, assim, mudar isso aqui. Eu quero quebrar de uma vez por todas esse padrão. Eu não quero mais ficar nessa roda de samsara, vivendo, repetindo esses mesmos padrões, assim, né? Porque você melhora uma coisa, piora outra, né? E aí, quando a Clara lançou, eu falei, é agora. Aí eu fui, falei com ela e entrei, né? Entrei assim
Eu não estava sabendo muito bem, eu não sabia que tinha enema, não sabia que tinha, né, todas essas outras, além das frutas, né, eu nem sabia que existia, por exemplo, a zeólita, né, o psyllium eu sabia que existia, mas também não sabia muito como usar, enfim. Então, nos primeiros dias foram, mais difíceis, eu senti um pouco de abstinência, né, do café, principalmente, dor de cabeça, uma irritabilidade. Mas depois foi passando, até porque eu amo frutas, eu amo coisas, né, quanto mais natural possível. Então, assim, não é tão difícil assim, né? É um desafio, mas não é uma coisa assim que você, meu Deus, né? Mas é claro que dentro do processo tem os desafios, né? E vão aparecendo coisas que você nem imagina. E eu fui sentindo esse processo assim, de ficar mais sutil, tive sonhos mais lúcidos e uma coisa que eu não falei, que eu queria, que é um ponto assim muito forte. Do ano passado, mais pro finalzinho do ano passado, em novembro mais ou menos, eu usava o DIU, né, o DIU de cobre, e eu comecei a ter algumas coisas, eu precisava tirar, né, em novembro, em setembro venceu e eu só consegui tirar ele em novembro. E depois que eu tirei ele em novembro, eu parei de menstruar. E nisso eu também estava com alguns problemas hormonais. Aí eu fui no endócrino e aí ele pediu para eu refazer os exames, né? Porque pelos exames e pelos sintomas que eu estava tendo, eu já estava entrando na menopausa e eu tenho 39 anos, gente. Então, assim, é uma menopausa precoce. Em novembro eu tirei o DIU e não menstruei mais de lá para cá. Eu já estava até pensando assim, devo ter entrado mesmo no climatério, na menopausa, e é isso, e vamos aceitar. E aí fiz esse processo todo do Purify, os enemas, tive algumas questões, assim, né, da constipação, enfim, mas desde o primeiro enema, assim, eu não sabia que tinha, né, assim, que era possível, né, ter tanta coisa assim. E eu fiz o teste, né, da ameixa, o teste da ameixa, eu já estava meio assim, eu falei, ai, gente, será que eu limpei tudo mesmo, né? E aí fiquei bem assim, fiquei impressionada, porque deu certo, né? Eu falei, gente, então eu limpei, né? Limpei bastante. E aí no último dia, no dia da ameixa, do teste da ameixa, não é que a minha menstruação veio? Coisas de 3 meses, mais de 3 meses que ela não vinha, e ela veio. Então, assim, para você ver o tanto, para vocês verem o tanto que eu estava bloqueada em todos os aspectos, né? Sem contar as coisas emocionais que eu fui experimentando, que eu fui identificando, como bloqueios, medos, né? Traumas. Então, assim. Todos esses dias eu fui percebendo que meu foco melhorou, minha concentração melhorou, minha memória, né? Eu já estava entrando num tratamento já para TDAH, já com outro medicamento que também já estava, eu comecei a tomar, mas ele dava muito efeitos colaterais, aí eu peguei e parei, eu falei, não vou tomar isso aqui, vou conversar com a minha natureza. E eu estou muito feliz, gente. Então, assim, resumindo, liberou, desbloqueou, fluiu, que até todas as minhas águas, assim, agora estão fluindo, né? E, assim, estou de parabéns. Eu acho que nós, desse grupo aqui, estamos de Muito. parabéns. Quero agradecer cada um de vocês aqui também, que cada dúvida, cada compartilhar que vocês tinham, assim, sanava também as minhas dúvidas, né, eu me identificava também, assim, e é muito importante, né, essa coisa em grupo, e indico para todo mundo, assim, gratidão mesmo, amiga, gratidão, minha clarinha, Parabéns. clareza. Amiga, parabéns mesmo, são muitas vitórias, né? Hoje, na hora que eu vi você postando do café, tomando um chazinho de manhã e falando, ó, eu me livrei do vício do café, né? Eu sei usar ele agora ao meu favor. Fiquei tão Sim, feliz também, porque essas pequenas coisas vão fazer a diferença muito grande a longo prazo na nossa vida, né? Eu sinto como se você tivesse retomado o controle da sua vida, retomado o controle das suas escolhas, da sua jornada,
né? E fico muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Eu Parabéns. também, gente. E é isso que você falou Orgulhosa. mesmo, assim, eu me sinto mais eu, sabe? É como se eu tivesse me perdido nesse tempo todo, assim, que eu tive essas crises, né? Tive que tomar remédios. Então, assim, parecia que eu tinha me perdido, assim, sabe? Perdido, assim, um pedacinho de mim. E eu tentava o tempo todo, assim, buscar esse fio dessa meada, mas às vezes embolava tudo, né? Então, assim, o café parece uma coisa simples, mas que não é tão simples assim. Só assim, o fato de você acordar e não ter aquela coisa assim na sua cabeça, meu Deus, se eu não tomar um café, eu não vou acordar. Se eu não tomar um café, eu não consigo fazer mais nada da minha vida, né? Aquela dependência. E sem contar o tanto que ele prejudicava meu estômago, que às vezes, mesmo com o estômago doendo, eu ia lá e tomava o café. Então era uma Nossa. coisa assim que eu realmente tinha perdido o controle assim sobre essa parte, né? Então, muita diferença. Meu Deus. Linda, parabéns, amiga. Conta comigo. A minha internet parece estar instável. Tô travada? Não, Não. então tá bom. Ai, que bom. E aí lembra sempre que a escolha é sua, para tudo. A próxima vez que vier um gatilho, porque a gente passa por altos e baixos, e o seu ciclo provavelmente agora ele vai, né, vai para ele retomar um padrão, ele vai precisar se reajustar, porque tudo isso que você viveu impacta muito também, essa coisa, né? Essa nossa idade vai chegando, vai se aproximando mesmo aí de um climatério, mas a gente, quanto mais Sim. conectada com a nossa natureza e com a natureza, né? Eu falo, a gente trabalha o nosso meio ambiente externo, interno e conecta ela com o meio ambiente externo. E aí tudo vai se ajustando com ciclos, com tudo mais. Parabéns, estou muito feliz por você, muito grata, conta comigo. Se ficar com dúvidas na reintrodução aí dos alimentos. Lembra que é fazendo a escolha sempre pelo que vai me fazer bem. E tem um exercício legal que a gente pode se perguntar, né? Ah, estou com vontade de comer tal coisa. Tá, tal coisa vai fazer bem para mim? Vai ser contribuição para mim agora ou vai ser danoso para mim agora, né? Então a gente pode fazer essas escolhas ao longo da nossa jornada. Sim. Também eu estava comendo tanto chocolate, às vezes eu trocava a comida pelo chocolate. Então, assim, até isso, sabe? Meu Deus, eu não sinto vontade de comer chocolate, eu não sinto vontade de tomar café, assim, sabe? E os carboidratos, às vezes eu sinto, eu não vou comprar besteira, eu já não comprava besteira, né? Assim, às vezes a gente acaba comprando uma coisinha outra por causa dos filhos, né? Os filhos gostam um pouquinho, mas a Pérola assim também ela tá integrando também, né? Ela adora as saladas que eu faço, eu invento umas coisinhas assim, sabe? Tipo, às vezes ela não gosta de arroz, aí eu invento uns poke para para ficar comidinha japonesa, sabe? Eu adoro essas coisas. Então, assim, né, aos pouquinhos a gente vai equilibrando essas coisas, né? Assim, mesmo que a gente tenha criança em casa, a gente vai colocando coisas gostosas também, só que mais saudáveis, Sim, né? certeza. E você está fazendo um trabalho Então é isso. excelente. Parabéns, meu bem. Obrigada por compartilhar. Ah, obrigada. Você também, você também. Ai, muito bom te ouvir. Vou deixar o espaço agora, quem quiser trazer a sua partilha nesse nosso dia.